Olá, Pai do nosso Deus, a todos meus amados, a todos minhas amadas, a todos os irmãos, que esse dia de hoje seja um dia completamente abençoado, completamente feliz para vocês. Estamos aqui, mais uma oportunidade, para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, trazer uma mensagem de paz, de alegria e de esperança. E hoje eu gostaria de falar de duas pessoas muito importantes, duas pessoas que foram essencial no Evangelho do Senhor Jesus, no início, E um que preparou o caminho e outro que lhe trouxe ao mundo. Nós temos, por exemplo, João Batista. João Batista foi primo de Jesus, nasceu de uma mulher estéril. Aqui diz a Bíblia aqui, só ler aqui um pedacinho. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara a grande misericórdia para com ela e participaram da sua alegria, do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queria o nome do seu pai, quer dizer, queria dar o nome a João Batista, o nome do próprio pai, que seria Zacarias. Mas de modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Perguntou por acaso ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Você vê que naquela época do Senhor Jesus, as mulheres não tinham tanta autoridade e normalmente quem escolhia sempre o nome dos filhos, principalmente de homem, era o próprio pai. Mas Isabel colocou logo esse nome, porque Jesus ele havia, também de nascer posteriormente, e João estava ali preparando o caminho. Por isso que ele teve esse nome, João Batista. Ele era o homem escolhido por Deus já no ventre de Isabel para ser o homem que ia preparar o caminho. Preparar o que caminho? Pregação da palavra de Deus, pregação do reino de Deus, batismo nas águas, a qual ele próprio batizou o próprio Jesus. Então, são duas pessoas importantes. Maria também é muito importante na história do Senhor Jesus. Maria foi uma mulher usada, uma mulher capacitada pelo próprio Espírito Santo para trazer ao mundo o Filho de Deus. Você vê que coisa maravilhosa, Deus poderia ter trazido o seu filho através das nuvens. Deus poderia trazer seu filho de uma forma muito mais especial. Mas o Senhor Jesus também veio através de um parto, de um corpo, e ele passou por todo o processo que um humano passa, que a humanidade passa. E é importante reprisar, meu irmão, você, minha irmã, você que entende um pouquinho da palavra de Deus, quando Jesus chegou aos seus 30 anos, ele começou o seu ministério, começou o seu trabalho evangelístico, de pregação, de levar a palavra a todos. Então, duas pessoas muito importantes na história do Evangelho se chamam João Batista e Maria, a mãe de Jesus. Maria foi uma mulher muito abençoada, uma mulher de Deus, mas Maria deve ser até mesmo honrada, Maria deve ser reconhecida, mas não adorada, porque Maria, ela foi uma mulher como todas as mulheres. O diferencial de Maria foi a sua capacidade de humildade, a sua capacidade de amor, o seu temor a Deus, Maria obedeceu à voz dos anjos, Maria respeitou, mesmo sabendo que ia passar por uma crise, por uma situação difícil em relação ao tempo, as mulheres que se davam antes do casamento, que coabiam antes do casamento, eram mortas a pedrada, eram humilhadas, mas José, ouvindo a voz de Deus, José, ouvindo a voz do Senhor, José tirou Maria daquela cidade
e partiu para outro lugar. E olha que na época, Herodes mandou matar muitas crianças, foram mortas até os 2 anos de idade, por causa do próprio Senhor Jesus, por causa que Jesus também estava ali já nascido. Então o objetivo de Herodes era não ter outro rei. E nós sabemos, irmão, que no decorrer do tempo, até hoje, se você pegar a Bíblia do livro, dos principais livros, né, do começo da Bíblia até hoje, a igreja sempre foi perseguida, sempre foi perseguida. Então nós temos que honrar muito ao Senhor Jesus, nós temos que amar muito o Senhor Jesus, nós temos que se dedicar muito ao Senhor Jesus, valorizar tudo que Ele fez por nós, porque a Tua palavra é muito importante para nós, meu irmão. Você tem que entender isso. A palavra do nosso Deus é muito importante. Tem que amar o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós vivemos aí num momento, né, uma crise, né, na saúde. Nós vemos aí umas discussões que não deveria haver realmente soluções, porque é tanta proibição, é tanto isso, é tanto aquilo, mas não temos colocado, não temos visto a palavra de Deus em primeiro lugar em todas as situações possíveis. Então, a gente tem que honrar Deus. É momento de estar em oração, é momento da igreja estar ligada, né, e fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Tudo está acontecendo é a falta do povo conhecer a palavra do Senhor. Jesus começou o seu trabalho evangelístico, né? Eu acredito que a Bíblia fala que foi com 30 anos, mas já jovem, já criança, Jesus, ele foi até ao templo e lá ele pregou, né? Aqui no livro de Lucas, capítulo 2, versos 22, diz assim, ó: a apresentação de Jesus no templo. Passados os dias de purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do Senhor será consagrado, que está escrito na referida lei. Um par de rodas ou 2 pombinhos. Quer dizer, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Quer dizer, oferecer o sacrifício, irmão, pelo nascimento do Senhor Jesus. A primeira palavra que o Senhor Jesus pregou ali no templo foi da história dele, do renascimento dele. Já nos antigos profetas já falavam sobre isso. A gente tem que levar sempre em consideração, irmão, que a Bíblia foi escrita por homem, mas inspirada por Deus. Nós devemos levar a palavra de Deus com seriedade, com capacidade, e fazer com que tudo aquilo que está escrito ali venha chegar às pessoas que não conhecem a verdade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus só será reconhecida se nós levarmos. Da mesma forma que está sendo tão falada essa pandemia aí, né, do coronavírus, a gente poderia ter aí muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, voltando-se para o Senhor Jesus, voltando para a igreja, e a gente não tem visto isso. A gente só vê igrejas fechadas, a gente só vê igrejas, né, muitos ainda amedrontados, até com medo, e se nós, meu irmão, tivermos medo, não adianta. Não adianta. A gente tem que ter fé. A fé é o ponto importante para vencermos qualquer situação, qualquer problema. Aqui a palavra de Deus diz, né, aqui nessa Bíblia, uma palavra de Deus diz o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Não importa o seu problema, não importa a sua situação, mas você tem que confiar em Deus. Você tem que colocar sua confiança em Deus, sempre, porque a vida do ser humano, meu irmão, ela é passageira, ela não é para sempre. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, ela vai se cumprir, porque tudo que está escrito vai se cumprir. E nós temos visto aí, irmão, você, minha irmã, você que me acompanha, você tem visto, né, que as coisas que estão acontecendo, elas estão determinadas já. São profecias determinadas.
São profecias que, cedo ou mais tarde, todas elas acontecerão. Não adianta fugir, não adianta se esconder, porque tudo isso vai acontecer para que o próprio Senhor Jesus volte, retorne a essa terra. Entendeu? A gente vê os noticiários aí, e muitas das vezes noticiários ilusórios, noticiários que não têm nenhuma verdade, e o propósito é o quê? É levar as pessoas a não crer em Deus, levar as pessoas a ter medo, as pessoas a entrar em pânico, mas nós temos que confiar em Deus, meu irmão, confiar sempre nesse Deus, porque a palavra de Deus diz que nós vamos vencer tudo isso. Aquele que serve a Deus, aquele que coloca a sua vida na mão de Deus. Não vamos desistir, meu irmão, não vamos duvidar de nada, mas vamos colocar nossa confiança aí no nosso Deus. É momento de você confiar sempre em Deus, sempre crer na palavra dele, nunca desistir de nada, porque se você desistir, qual é o seu objetivo nesta terra? Passar por esta terra? Somente passar? Não, nosso objetivo é passar pela terra e nós temos a nossa salvação, temos a nossa vida com Deus, amém? Porque a vida é assim, ela é como um sopro, a vida ela é como um sopro e em breve, meu irmão, nós veremos o nosso Senhor Jesus vindo na glória, e isso não está longe, está perto, entendeu? Você pode ter certeza disso, que isso está perto, e a gente tem que confiar mais em Deus, colocar mais a nossa fé, nossa confiança no nosso Pai maravilhoso. Eu quero ler uma mensagem aqui, né? Onde lá no livro de Lucas, capítulo 8, diz o seguinte, capítulo 9, a confissão de Pedro, Jesus prediz, né, a própria morte. Então, é muito importante você ouvir isso aqui. Lá no versículo 18 diz o seguinte, estando ele orando à parte, né, achavam-se presentes os discípulos, todos os discípulos, né? Observa que todos os discípulos estavam ali presentes naquele momento, e Jesus ali, né, presente, como sempre, junto aos seus discípulos, que ele nunca abandona os seus discípulos. A quem perguntou, quem disse às multidões que eu sou? Quer dizer, Jesus perguntou, o que vocês têm dito para a multidão quem eu sou? Responderam ele, João Batista. Você vê a incredulidade, a falta de conhecimento dos próprios discípulos, meu irmão, você e minha irmã que me ouve. Estava ali diante dele, né, o próprio Senhor Jesus, o próprio Rei Salvador, e você sabe que João Batista havia sido morto, né, por Herodes, e ali ele perguntou, a quem vocês dizeis quem eu sou? Aí eles disseram, João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas Jesus queria saber dele, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus queria saber deles. Eu quero saber de você, não quero saber o que os outros estão falando. Eu não quero saber o que a multidão está falando. Eu quero saber o que vocês vão me dizer, quem eu sou. Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então você tem que saber o Deus que você serve, você tem que saber o Deus que você tem. Não adianta dizer ser um cristão, ser um evangélico, ser da igreja A, B ou C, se você não conhece o seu Deus, se você não conhece a força, o poder do seu Deus. Conforme eu disse no início da pregação, Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele não veio esse mundo somente para dar um passeio aqui no mundo, para conhecer a terra, não. Jesus veio aqui, meu irmão, para nos salvar.
para nos libertar. Uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abençoada. Por isso que nós temos que procurar se converter mais. Como diz a própria Bíblia, né? Nós devemos orar mais, buscar mais, se converter mais. Porque se nós não fizermos isso, se nós obedecermos mais as coisas da carne, é tão fácil obedecer as coisas da carne. Sabe o que eu fico mais impressionado? É que as pessoas elas obedecem mais as coisas da carne do que as coisas do Espírito. Entendeu? Obedecem mais as notícias ruins do que as boas novas do Senhor. Então a gente tem visto aí, tem observado, que há muito cristão pauco, há muito cristão de palha, há muito cristão, entendeu? Na incredulidade. Você observa que o próprio Senhor Jesus perguntou, quem diz que eu sou? É João Batista, é Elias, é um dos profetas que aqui tiveram. Quer dizer, às vezes a pessoa está na igreja e não sabe nem quem é Deus. Quem foi Deus, o que é Deus, como que Jesus veio à Terra, se Jesus era homem, se Jesus era santo, se Jesus era aquilo. Por quê? Falta de conhecimento. E nós temos que ter conhecimento, nós temos que estar apegados à palavra de Deus, ligados à palavra de Deus, porque o nosso tempo aqui nessa terra, ela é curta, e muito curta. Vamos procurar buscar mais a Deus, vamos procurar adorar mais a Deus, vamos procurar estar mais nos cultos da igreja, entendeu? O pastor não proibiu você de ir no culto. Ninguém perguntou ao pastor, pastor, posso ir para o culto? Nessa época de pandemia, nessa época de crise, ninguém perguntou ao pastor. Ninguém está obedecendo ao pastor, que é o sacerdote santo de Deus. Mas obedeceram, né, essa lei aí dos artistas, essa lei dos cantores evangélicos, né, entre aspas, cantores evangélicos, fica em casa. Mas eles mesmo não ficam em casa. Entendeu? O artista fala para todo mundo ficar em casa, mas tem a empregada dele lá na casa dele, entendeu? Tem o porteiro na casa dele, lá no prédio dele. Por que ele fala para o porteiro, fica em casa? Por que não fala lá para a empregada, fica em casa? Você vê os trens aí lotados, você vê os ônibus lotados, como é que as pessoas estão em casa? Estão indo trabalhar. Pergunta às mulheres que estão na rua aí, dentro dos ônibus, você está indo no meu trabalho, você trabalha onde? Eu sou doméstica. Meu irmão, você está indo para o seu trabalho? Onde você está indo? Eu sou porteiro de um prédio lá em Copacabana. Você está entendendo? Fica em casa, mas por que se o porteiro ficar? E se o rapaz que entrega a comida ficasse em casa? Hein? Então, meu irmão, para mim isso é uma hipocrisia. Hipocrisia. E muitos não perguntaram ao seu pastor, pastor, o que eu faço? Fico em casa ou venho para o culto? Ninguém perguntou. Mas obedece essa cambada de artista podre que tem, né, aí nos canais de televisão, jogadores de futebol. Mas ele fica em casa não, meu irmão. Vocês estão enganados. Eles vão para a quadra de futebol, eles vão para o treinamento, eles vão dar uma corridinha lá na praia, né? Os repórteres vão para a praia, o jornalismo vai para a praia. Pô, estão aproveitando. Está sem pobre na praia, dá para a gente dar nossa caminhada, dá para a gente fazer o nosso exercício, porque não tem gente na praia. Só quem está proibido de ficar na rua são os pobres, porque os ricos fazem o que querem. Temos que obedecer a palavra de Deus, confiar em Deus. Eu vejo aqui na Bíblia, eu estava vendo ontem o filme sobre o Mar Vermelho, né? Quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Muitos eles tiveram medo de Faraó, muitos eles tiveram medo da morte. Mas Moisés sempre dizia, não temas, confie em Deus. E é isso que nós temos que fazer, em qualquer situação, seja qual for a situação, nós temos que confiar 100% em Deus. Não tem que duvidar. A dúvida é muito séria, a dúvida tem trazido muita maldição na vida do ser humano. A dúvida tem feito a pessoa sofrer. A dúvida tem feito a pessoa não viver um casamento sadio, um casamento feliz. A dúvida tem feito as pessoas continuarem solteiras, sozinhas, porque as más escolhas. Tem pessoas que ela antes de escolher alguma coisa, ela tem que entender que ela tem que falar com Deus.
pedir a orientação de Deus. Entendeu? O pastor não pediu para ninguém ficar em casa, mas as pessoas sumiram das igrejas. Todo mundo sumiu das igrejas. Entendeu? Os idosos são os mais necessários ficar em casa. Mas os outros também aproveitaram, opa, vou ficar em casa também. Mas você vê tudo na rua. Você vê as pessoas nas ruas. Você vê as pessoas na fila dos bancos. A gente tem que confiar em Deus, irmão. Se não confiar em Deus, então não adianta. Se eu não confio em Deus, então o que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo aqui? Então, as notícias são más, as notícias são de morte, destruição, desgraça, mas eu não estou nem para essas notícias. A minha notícia vem daqui, ó, da palavra de Deus. É aqui que eu confio. É aqui que eu vejo as minhas previsões para o futuro, dentro da palavra de Deus. Não é na palavra do homem, não é na palavra do jornalismo da Globo, jornalismo do outro canal. Eu confio no Senhor. O Salmo já diz tudo, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala e permanece firme para sempre. Essa é a palavra que eu creio. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de morte, porque eu creio na minha salvação. Eu creio. E se eu não creio na minha salvação, então estou perdendo o meu tempo dentro da igreja. Vamos colocar isso no coração, ok? Tenho aqui essa palavra para você. Eu digo para você uma coisa muito importante, irmão. A nossa fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé. Se você não dá valor à palavra de Deus, você não vai ter fé. Temos que viver sob a direção de Deus, sob a direção do nosso Deus maravilhoso. Amém? Viver uma fé que possa trazer saúde para você, paz, possa trazer tudo que você precisa. Tá bom, gente? É isso que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida, porque a nossa fé depende de Deus. Fica aqui essa mensagem, não tenho muito a falar, mas eu quero dizer para você, meu irmão, você, minha irmã, que tudo é possível para aquele que crê, aquele que realmente confia no Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará, tá bom? Aqui, e um abraço para todos. Dá aí você que assistiu no Facebook, dá um joinha aí, compartilha. Você que assistiu no YouTube, você acompanha o nosso canal, né? Se inscreve no nosso canal, curte o nosso canal. E vamos espalhar notícias boas, vamos espalhar a fé, vamos espalhar que Jesus Cristo está voltando, vamos espalhar que a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso que é importante nesse momento, é se acalmar, é não se desesperar, é não perder a confiança em Deus. E viver realmente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Entendeu? Deus diz, eu sou teu Deus. Eu sou o teu Deus que te segura pela mão. Segura pela tua mão direita. Tá bom? Vamos confiar nesse Deus. Vamos ouvir um pouquinho dessa música? E para que você possa refletir um pouquinho tudo que foi falado aqui. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Está me ensinando. Glória a Deus. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar.
Fique na paz. E tenha um bom dia na presença de Deus.